Já com a atuação somente no GLP-1, tem trabalhos que mostram a diminuição do consumo até de droga ilícita. Caramba! Então, assim, tem diminuição de droga lícita, como, né, com álcool. Diminuição do consumo de alimentos hipercalóricos, muito gordurosos, uma mudança do padrão alimentar para uma redução da ingestão de caloria em torno de 1.000 calorias por dia, involuntariamente. E além de se comer menos, as pessoas têm escolhas por alimentos mais frescos e menos gordurosos, por aquele leve enjoozinho que dá. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Pivete, o nosso bate-papo semanal, onde falamos de varejo, de empreendedorismo, e eu vou repetir essa palavra dificílima, e de pessoas, gente que faz a coisa acontecer. Me chamo André Pivete e sou fundador da First Class Home, a maior empresa de cama, mesa e banho do país. Tenho ao meu lado esse espetáculo, a minha co-host. Caramba, hoje você me apresentou diferente. Estou bem-humorado hoje, né, espetáculo, Mel? até minha autoestima aumentou aqui. É isso, já coloquei o patamar lá em cima, né? Cada... E vamos falar hoje de uma coisa que ela vai chamar agora. Preste atenção. Puxa, Mel. Gente, é o seguinte, a gente fala sempre sobre varejo, empreendedorismo, pessoas, mas hoje é um assunto que eu amo. E hoje a gente vai falar sobre performance, sobre bem-estar, sobre saúde. E a nossa convidada de hoje é a doutora Flávia Pinho. Ela é médica do esporte e nutróloga. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Não vai me anunciar que nem ele te anunciou, não? Um espetáculo de mulher, é claro. Estou muito feliz de estar aqui. Amo falar desse assunto. Sou super entusiasta de saúde, de bem-estar, de performance, de exercício. E vai ser um prazer enorme falar com você aqui, André, com você também. Estou aberta às perguntas, às dúvidas, a tudo que a gente puder trazer de informação legal. E é bacana, assim, porque o trabalho dela ajuda a melhorar a vida de um monte de pessoas, né? Então você imagina que ela faz as pessoas, apesar de não ser dentista, ela faz as pessoas voltarem a sorrir, né, doutora? É verdade, autoestima, né, como a gente falou. Perfeito. Exatamente. E hoje, gente, vai ser eu vou ter uma consulta aqui, né, porque a gente trouxe várias dúvidas e questões, mas a gente já quer começar com um assunto um pouquinho polêmico, que é a história do Mounjaro, das canetas emagrecedoras. Vamos falar sobre isso? É uma solução ou é um atalho perigoso? Ai, que ótima pergunta. Que assunto do momento, né? Não teria um mais quente para o momento. Na verdade, é uma medicação maravilhosa. O entendimento da obesidade como uma doença crônica é assim, um grande divisor de águas. Sempre, antigamente, a gente observava as complicações clínicas do excesso de gordura corporal. A pessoa ficava hipertensa, desenvolvia um diabetes, tinha artrose. E aí os médicos de cada especialidade falavam, você tem que emagrecer, procure emagrecer. Como, né? Sem dar armas para o paciente conseguir emagrecer, como se emagrecer fosse um processo simplório ou factível, inclusive sem ajuda. E o entendimento de que o nosso cérebro é extremamente sabotador no armazenamento de gordura, que para o cérebro é bom armazenar gordura, ele não libera facilmente essa gordura para o emagrecimento, traz um entendimento de que a ajuda é necessária, é terapêutica, é tratamento. Assim como uma pressão alta. Parece milagroso, né? Hoje, pra gente, não parece, porque a gente já entende que você tá com a pressão alta, toma um remédio, no dia seguinte você acorda com a pressão normal, a gente acha normal. Você toma um remédio, no dia seguinte você tá sem fome ou com pouca fome, consegue resistir, e dali a 3, 4 meses você tá magro, parece uma coisa um pouco milagrosa, estranha. Só que como emagrecer tem um apelo estético, tem um apelo de felicidade, de bem-estar, uma norma social, um padrão, o alarde em relação à medicação ficou muito maior e o uso também um pouco mal direcionado ainda. Mas, com certeza, a descoberta dessa interação de intestino, cérebro, saciedade, liberação energética do metabolismo, né? O corpo se deixar emagrecer, e a gente ter um controle bom para efetivamente transformar essa tendência, infelizmente, mundial de cada vez o planeta está ficando mais obeso e adoecido, isso certamente é maravilhoso, é para ficar, é muito positivo. Assim, o meio médico está muito encantado com essas medicações, apesar de todas as ressalvas que a gente ainda vai falar sobre elas. Não, e para você ter ideia, né, doutora, nesse momento está acontecendo nos Estados Unidos. Esse programa está sendo gravado em janeiro,
Vai sair daqui a pouquinho, mas está sendo gravado em janeiro. Está acontecendo a NRF, que é o maior fórum de varejo do mundo. E um dos assuntos desse fórum de varejo é exatamente o Monjaro. Ou seja, olha a carga de importância, porque está mudando hábitos de consumo mundiais. De tudo, não só né? alimentares, mas de toda a cadeia. Exatamente. Roupas, moda. Com certeza, assim, a possibilidade do estar magro, na verdade, antes, né? A modificação que ele faz no desejo, na compulsão, no desejo por álcool. Inclusive, tem trabalhos já com o antigo Ozempic, que não é super atual ainda, né? Que é a semaglutida, que foi um análogo de GLP-1 anterior ao Monjaro, que é a tirzepatida. Já com a atuação somente no GLP-1, tem trabalhos que mostram a diminuição do consumo até de droga ilícita. Caramba. Então, assim, tem diminuição de droga lícita, como, né, com álcool. Diminuição do consumo de alimentos hipercalóricos, muito gordurosos, uma mudança do padrão alimentar para uma redução da ingestão de caloria em torno de 1.000 calorias por dia, involuntariamente. E além de se comer menos, as pessoas têm escolhas por alimentos mais frescos e menos gordurosos, por aquele leve enjoozinho que dá. E além disso, aí é só o Monjaro que faz por enquanto, porque a ação no GIP, que é esse outro peptídeo, que não é o GLP-1, porque ele é duplo, essa permissão do corpo de queimar um pouco mais de gordura e meio que liberar o metabolismo. Acelera o metabolismo. É como se acelerasse o metabolismo, exatamente a única isso. coisa que eu tenho assim como antipatia com relação a essa medicação foi quando você falou da história do álcool, né? Porque um álcoolzinho é tão bom. Por exemplo, na segunda-feira agora, dias atrás, eu estava tão desesperado que eu vou dar uma palestra essa semana. E eu não conseguia sair da primeira frase. Você queria relaxar. Precisava relaxar. Imagina eu não pudesse relaxar, não tivesse um álcoolzinho na minha casa para dar aquela baixada de temperatura. Para dormir foi difícil, mas conseguia. Mas eu duvido que você vai deixar essa vontade do álcool de lado. Imagina, se chegar em casa e tomar um vinho, negocinho, não vai largar essa vontade, não. O que acontece que é importante também a gente falar? Tem medicamentos em que a gente não pode de jeito nenhum beber durante o uso. Não é o caso dessas medicações. O uso moderado a gente pode fazer. Mas é muito legal, né, falando sobre como a gente influencia, assim, interfere na vida das pessoas. Teve um paciente meu que ele era alcoólatra e ele já estava abstêmio há 2 anos com a psiquiatra dele, terapia. E ele veio para mim porque ele ia fazer um Ironman. E aí ele queria só estratégia alimentar, mas ele ainda estava um pouco acima do peso. E aí eu sugeri para ele fazer a semaglutida na época, nem tinha tirzepatida ainda. E aí, quando ele voltou 2 meses depois, ele falou para mim assim: doutora Flávia, essa medicação ela pode tirar a minha vontade de beber? Porque eu efetivamente não bebo nada há 2 anos, mas eu não perdi a vontade, eu tenho que me esforçar. Eu ultimamente não estou tendo vontade. Não. Então, assim, num caso desse, olha que lindo não ter vontade, né? Para ele que não pode de jeito nenhum se expor ao álcool de novo. Então, é claro que essa diminuição da vontade de algumas comidas prazerosas, até algumas pessoas falam assim, pô, mas essa medicação me deixa triste, me deixa meio desanimado. Ela não induz depressão ou desânimo, mas às vezes a gente tem uma relação estranha com a comida e com a bebida, né? Verdade. De prazer, de assim, eu quero querer tomar esse vinho, eu quero querer comer um hambúrguer, assim, você associa o hambúrguer com os amigos, o vinho com os amigos, né? Então, também trabalhar essa dissociação da comida com esse prazer e saber que pode se ter, só que você vai ficar feliz com menos quantidade. Isso é ótimo, né? Não, isso é maravilhoso, porque a gente sente na pele, eu falo a gente, porque eu também tenho uma questão crônica com o meu peso corporal, minha família toda é muito obesa, e então eu sei, de cadeira fala, com propriedade eu falo. Mas é interessante, assim, a gente ver que a gente precisa trabalhar essa relação com a comida também e que a gente, tendo um controle melhor na quantidade, não é o vilão ou o mocinho no que tem de comida. É o erro, é a grande quantidade, é a libação, é o excesso. E isso funciona como uma bengala, né? Ajuda a pessoa de fato no dia a dia. Agora, tem uma outra coisa que parece que é fundamental também, é o seguinte, com o uso desse medicamento, né, os benefícios fora o emagrecimento que ele tem. São muitos. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos. São muitos, assim. Na verdade, a grande parte dos benefícios vem do emagrecimento,
Mas a gente já tem demonstrado em diversos estudos científicos muito bons, com população muito grande, uma melhora da gordura visceral, uma melhora da esteatose hepática, por exemplo, que é a gordura no fígado. Tem os trabalhos sendo conduzidos muito promissores para neuroinflamação, como retardando o início de demência, neuroproteção. Ele é o primeiro medicamento de bula para a apneia do sono. Caramba. Então, assim, ele melhora a apneia do sono. Claro que todo emagrecimento melhora a apneia do sono, mas ele tem um benefício adicional. Então, a gente vê, fora o controle metabólico de glicose, porque todas essas medicações surgiram para isso, para o controle da glicose, do diabetes, na verdade, né? Então, todas as primeiras indicações dessa classe dos peptídeos intestinais, elas vêm do controle metabólico de glicose, glicemia. E é maravilhoso, é incrível. Quanto se emagrece, melhor, mas mesmo em paciente que emagrece pouco, a gente vê um controle metabólico muito bom. Eu tenho um exemplo recente agora no meu consultório. Uma paciente de 92 quilos, que só perdeu 3 quilos, ou seja, uma respondedora fraca, mas eu não tirei a medicação dela porque ela tinha uma hemoglobina glicada super alta, que o normal é abaixo de 5,7. Para diabetes a gente aceita 6,5. Ela tinha 8 e ela agora está em 6,2. Caramba, com fantástico. 6 meses de tratamento, mesmo tendo perdido só 3 quilos para 90, que é muito pouco. Fantástico. Agora, você falou sobre obesidade. Por que você acha que ainda tem pessoas que não encaram a obesidade como doença? Tem muita gente que fala ainda sobre você tem que aceitar o seu corpo e tudo mais, mas é uma doença. Obesidade é uma doença, já tem até CID, código de doença, né, reconhecido pela Agência de Saúde. Isso a gente não tem como questionar, isso é inquestionável, é uma doença, só que é muito recente esse entendimento. E não tem jeito, em ciência e em qualquer conceito social, a gente tem um tempo de adaptação e entendimento. Sendo que a nossa geração, a geração acima da nossa, até uma geração abaixo da nossa, cresceu entendendo que o excesso de gordura corporal era preguiça, era falta de força de vontade para resistir ao que não conseguia parar de comer. Eu tenho uma história interessante de uma pessoa próxima a mim que sempre falava assim, meu Deus, era uma pessoa magra. Falava assim, Flávia, você fala que você está querendo emagrecer, só não come. Eu vejo você come o doce, não come. Eu falo, eu tento. Mas aí você erra na quantidade, come uma colherada, come 2. E aí uma vez essa pessoa fez um tratamento, uma medicação para enxaqueca que aumenta o apetite. E aí essa pessoa engordou 15 quilos. E ela não comia doce, ela começou a comer doce. Aí eu falava assim, então, controla. Você tá vendo que você tá engordando? Tá com a pedra na janela do vizinho assim, é fácil. Gente, mas eu não sei o que tá vendo comigo, eu não fazia questão de comer, agora eu quero. Eu falei, pois é. Não, eu sou, por exemplo, eu sou desesperado por chocolate. Eu peço a Deus, para minha querida esposa que vai estar assistindo esse podcast, para não comprar chocolate. Mas ela gosta tanto de mim que ela me desafia. Mas não é desafio. Culturalmente, nós agradamos com a comida. Legal. Ela quer te agradar. Não, ela me agrada realmente. Ela não agrada o meu estômago. Porque eu como, quando ela compra aqueles negocinho de Lindt, mas não precisa ser qualquer um. Se tiver, eu olho, aí eu passo e eu falo assim, eu não te quero. Passo de novo, não te quero. Chega uma hora que... Ele fica ali, ó, foi de nós, ele fica ali te chamando, não, né? E aí não dá pra comer um só, eu como uns 15, aí eu enrolo e deixo, tem um negocinho assim lá em casa bonito, sabe, de chocolate, eu enrolo e fico deixando pra provar que eu comi. E depois ela passa, você comeu? Eu falei, você é culpada. Você que expôs. Eu cresci, a minha mãe e minha irmã sempre foram muito magrinhas. E apesar da família da minha mãe ter obesidade, e meu pai sempre fez dieta, e eu sempre fiz dieta desde criancinha. Mas a minha irmã sempre comeu pior que eu, talvez porque eu tenha me educado com dietas desde criança. Mas a minha irmã não é faminta. E aí tem diversos tipos de fome, era esse gancho que eu ia puxar. E a minha irmã abriu um pacote de biscoito recheado e comia um. E eu nunca gostei de biscoito recheado. Mas se o pacote tivesse aberto, eu comia até acabar. Quem amava biscoito recheado era ela, mas eu gosto de doce no geral. E o meu comer nunca foi um comer calmo. Então ela abria, comia um, porque ela ficava super feliz com um, que isso pra mim é... falha de caráter. E eu comi um pacote. Eu passo por isso em casa com o vinho. Ela abre o vinho, aí quer tomar uma tacinha de vinho, sabe? Parece que dá aquele mosquitinho, de tudo que não mexe no negócio.
Aí eu falo, pô, já abriu. Vai estragar, vai virar vinagre. Né? Aí eu penso em toda a cadeia alimentar, eu falei, injusto. Que pena esse vinho tão bom aberto. Lá em casa também tem essa fofoca que minha mãe esconde, compra os chocolates, ela consegue comer um de cada vez, mas ela esconde o chocolate na gaveta do armário. Meu pai fica doido. Você é a minha mulher é a mulher que mais come chocolate dentro de casa. E ela, não, eu vou lá e pego um, porque ele, se deixar, a mesma coisa. Ele abre o pote de sorvete e não dá pra dar uma colherada. É aquele pote de sorvete inteiro. Vai tudo de uma vez só. Agora só para terminar esse assunto do Monjaro, Peito Puxa, porque assim, temos 27 mil temas para falar com você hoje. Monjaro, é caro ou barato? Que pergunta, hein? É. Então, Monjaro ainda é caro quando a gente pensa em saúde populacional. Perfeito. Seria uma medicação maravilhosa, por exemplo, o governo de Portugal faz muitos acordos, já desde a época da semaglutida, o governo dos Estados Unidos agora vai fazer também para baratear, porque realmente a gente adoraria que mais pessoas pudessem arcar com o valor, não podem mesmo pagar, Fato. Então ainda é caro. Mas pensando em quem pode pagar e ainda assim julga que é muito dinheiro, se a gente trocar o que a gente deixa de comer, o que a gente deixa de beber e o que a gente ganha de saúde. E muito legal um conceito de health span, que não é assim só o lifespan, que é viver mais. É o quantos anos você vive melhor, porque você não carrega uma obesidade por muitos anos. Não vou dizer que ele é barato, mas... Não, a longo prazo é na justo. verdade, para quem pode pagar... É maravilhoso. Para quem pode pagar, é super barato. custo efetivo. É, exatamente, a custo-efetividade dele é maravilhosa. Porque o que ele melhora de colesterol, o que ele melhora de glicemia, o que ele melhora de gordura visceral, o que ele melhora de disposição, o que ele diminui o processo de envelhecimento, de artrose, de possível demência, as complicações. Ontem, eu tirei 2 remédios de pressão de um paciente meu que emagreceu 30 quilos. Então, assim, ele gastava menos em cada remédio de pressão, mas ele gastava alguma coisa. Sim. Então, assim, é isso. É o que você come a menos, é o que você bebe a menos, é a saúde que você ganha, qualidade de vida. Então, é um remédio com uma custo-efetividade maravilhosa. Mas gostaríamos de uma forma populacional que fosse mais acessível. A gente sabe que ainda não tem acesso à imensa maioria da população e isso é um problema do governo federal que precisa ser resolvido. Mas vai chegar lá. Vai chegar lá, porque em vários outros países do mundo já chegou. Não, agora, e tem outras medicações chegando. A gente não vai gastar tempo com isso, tem vários temas até muito mais legais, mas tem várias medicações chegando com outros mecanismos para controle de obesidade, para ganho de massa muscular. É natural, chega uma medicação nova, anterior cai o preço. Então, não só pelo tempo de mercado, quando acabar a patente, daqui a uns 10 anos, e pelas novas medicações, vai ficar mais acessível, sim. Acho que o papo daqui a 10, 15 anos não vai se comparar ao valor. Então, assim, só terminando, então eu te recomendo, você que tem esse problema de obesidade, Mel, eu recomendo que você compre o Monjaro, dá para você dividir em 12 vezes em qualquer farmácia, e você vai ficar magrinha como você quer. Vai parar de postar aquelas fotos no Instagram fingindo que está malhando, entendeu? Agora vamos embora, toca a vida aí. É isso aí. Outra coisa que eu queria te perguntar é com relação aos suplementos. Creatina, magnésio, são realmente funcionais, são válidos ou é só um mercado fitness tentando crescer e vender cada dia mais? São interessantes. Tem diversos trabalhos científicos com diversos suplementos. Essa pergunta cabe 2 respostas, porque o mercado fitness cresce cada vez mais que o de cama, mesa e banho, enfim. E claro que é um mercado que junta a fome com a vontade de comer, porque as pessoas querem viver bem, querem viver melhor, e aí ele traz soluções mágicas para tudo. Então, é claro que tem um viés grande de mercado, as pessoas têm que tomar cuidado com as promessas milagrosas, tomar cuidado com as fontes. A gente acha que só aqui tem adulteração de suplemento, que se comprar na Europa, que se comprar nos Estados Unidos, tem mais de 25% de adulteração demonstrada fora daqui, inclusive. Mas, efetivamente, tem alguns suplementos estudados há muitos anos, com nível de evidência muito sério, para melhorar algumas coisas. Né? Então, por exemplo, a creatina, ela melhora a explosão muscular, a potência muscular e melhora a força e a massa muscular. A potência muscular, a gente fala muito para esportes que requerem potência, sem dúvida alguma. Tênis, que tem o saque, vôlei, que tem o salto, que tem a cortada. A potência repetida, sem dúvida, ele faz um ganho de 5% mais ou menos, que para um atleta é maravilhoso. Por outro lado, potência
que é a força com velocidade, é a valência física que a gente perde primeiro com o envelhecimento. E é muito importante para o dia a dia. Então, assim, você está atravessando uma rua, vem um carro mais rápido, você tem que dar um tiro. Você vai levantar da cadeira, isso é explosão, isso é potência. Você vai subir a escada, é explosão. Então, num envelhecimento mais controlado, num amortecimento, se a gente pode falar assim, do envelhecimento, a creatina pode ser um ótimo suplemento também para a saúde, por exemplo. Né? Tem suplementos que aí já são mais esportivos mesmo, como a beta-alanina, que é para postergar o ponto de fadiga no esporte. Então, se você faz um esporte de longa duração, com alta intensidade, sim, ela tem muita evidência científica boa de que ela vai te ajudar nisso. Agora, se você joga um futebol recreativo, que não faz diferença se você faz 2 gols, 3 gols ou nenhum gol, para quê? Né? É verdade. Então, agora, as pessoas que vão ficando mais velhas, eu posso falar que, por exemplo, no meu caso, eu melhorei muito o nível de atividade física, diminui cansaço, aumentei potência exatamente por causa dessas medicações. Através da doutora, tá? Eu cuido bem dela. Através da doutora, Não, tem de ver. Assim, na verdade, a gente percebe uma curva, né? O nosso corpo, infelizmente, a partir dos 20, 25 anos, já começa a curva do envelhecimento. É uma notícia triste, mas é real. Só que com 30 e pouquinhos, a gente acha que sente, mas no fundo a gente administra isso muito bem. A partir dos 40, as pessoas já se incomodam, principalmente nessa parte esportiva, né? Competitiva, amadora, mas enfim. Mas a gente consegue levar o esporte que a gente ama com alguma administração da base, da musculação, de um alongamento, de uma fisioterapia. Vai virando em 50, a gente já começa a ter mais dor, já começa a ter que controlar a performance, assim. Já surfa 3 horas, surfa 2, já joga um basquete, joga numa turma mais sênior para não se machucar. Já tem que levar com inteligência. Mas, nesse contexto, acertar a alimentação e usar os suplementos específicos certos para o que você está precisando, faz muita diferença. Porque aí, nesse momento, os 5% fazem muita diferença. Verdade. Isso é que é legal, esse entendimento assim, de para quem e o que você está buscando com o suplemento é que é o ponto mais importante, né? Que não é o que as pessoas, infelizmente, o consumo de prateleira não é exatamente assim. E tem muita gente na internet também que vende gato por lebre, Como né? Promessas milagrosas senhora. Hoje, todo mundo tem palco. Nesse mercado é o que mais tem, né? Promessas milagrosas. Muito, é isso. Por isso que a resposta é dupla. E aí você falou sobre detalhes que fazem diferença. E eu queria trazer um assunto um pouquinho delicado, que é sobre anabolizantes e esteroides. Eu tenho um amigo que veio a falecer por conta do uso desses medicamentos. E eu acho que é muito legal a gente comentar os riscos, as possibilidades. É bom, não é bom? O que você acha sobre isso? Tem muita coisa legal para falar sobre isso. Vou começar um pouco do começo, lógico, assim. A gente tem que tomar muito cuidado com a exposição que a gente tem hoje em mídia social. Hoje é todo mundo frustrado. Todo mundo tem uma pele mais bonita que a sua, todo mundo tem mais músculo, todo mundo é mais definido, todo mundo é maior. Cabelo, então, nem se fala, né, doutora? E aí, a gente sempre acha que tá gordinho, que tá fraco, que não tá definido o suficiente. Então, essa interferência de muita exposição à grama do vizinho, que vai estar sempre mais verde, ainda mais com um monte de filtro, IA e tudo, é um caminho muito complicado. Então, esse é o primeiro ponto de atenção para as pessoas. Será que você precisa daquilo que você está almejando, né? Aquele corpo que você está querendo? Será que ele é real? Será que você precisa ter aquele corpo? Então, esse é um ponto principal. Na minha opinião, assim, é a vertente principal. O segundo ponto a gente não pode se iludir. Faz diferença usar o hormônio. O que é hormônio? O hormônio é uma proteína, uma substância orgânica que atua diretamente no núcleo da célula e vai efetivamente fazer alguma coisa ali. Com, sem ou apesar do seu esforço, digamos assim. Então, vai fazer diferença na sua força, vai fazer diferença no seu ganho de massa. Ninguém ganha 7 quilos de massa em 2 meses se não estiver usando um anabolizante. Então, assim, aquela coisa de vou fazer só um pouquinho. Deixa eu fazer só agora, depois eu paro. Não para. Vai gostar. Vai ser diferente. E o efeito no curto prazo, ele é ótimo. Exceto queda de cabelo, né? Enfim. Tem alguns colaterais, pele, acne, que aparecem na hora.
Mas os principais, que são a sobrecarga hepática, a hipertrofia do coração também é músculo. Então, a gente aumenta o músculo esquelético e o anabolizante faz um aumento desproporcional do músculo cardíaco. E aumenta o risco de isquemia. Só que isso não vai aparecer com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano de uso. Eu tive um paciente super jovem, menos de 40 anos, que usou 1 ano e meio continuamente, não comigo, porque eu não sou super contra, e ficou 3 anos depois para conseguir engravidar a esposa. Por sorte, conseguiu, porque você tem casos de infertilidade permanente. Você não vai saber enquanto está usando. Você vai saber quando parar de usar e não conseguir. Então, a gente não sabe quem vai ficar infértil e quem não vai. A gente não sabe quem vai fazer uma hipertrofia cardíaca pior ou não vai. Ah, mas eu vou fazer com controle. O controle vai te mostrar a complicação já começando. Ele não vai te impedir de ter a complicação. Então, a gente não pode cair no conto da sereia. Porque vai gostar, vai querer continuar tomando, não vai querer parar e não vai perceber o problema se instalando. Quando perceber, já se instalou. E será que a gente precisa disso? Para quê? Para que tanto músculo? Para que né? tanta perfeição? Buscar a perfeição a troco de qualquer preço. Que não existe e que você vai continuar insatisfeito quando chegar nela. Você vai querer outra perfeição, digamos assim. É a comparação incessante. O que é totalmente diferente do uso clínico. Não sou absolutamente contra o hormônio, hipótese alguma. Eu sou contra o uso recreativo e o uso do anabolizante, da bomba. Mal comparando, né? Você vê hoje em dia tanta gente fazendo procedimento no rosto. Mal, a gente sabe nem que na hora que você olha, parece aquele filme O Brinquedo Assassino, sabe? Que a pessoa fica toda deformada. A agulhinha aqui, e as pessoas vão perdendo a senso, a mão, elas né? não se percebem. Começa com um pouquinho e vai gostando, quer mais, e quer mais, e quer mais. E tá sempre insatisfeita. Uma vez eu atendi uma menina que ela tinha feito, sei lá, acho que umas 15 lipos. Jesus. Ela, assim, a cada 6 meses ela fazia uma microlipo. Falava assim, meu Deus, não vai estar satisfeita nunca com o corpo que tem, entendeu? Então, é isso. Essa visão deturpada que a gente tem tido de olhar muito para os outros, que não são os outros com filtros e IAs, sempre se achar devendo alguma coisa para uma questão social. E aí você entra num ciclo vicioso muito ruim de nunca estar satisfeito. E não vai estar mesmo. Se ficar nesse caminho, não vai estar mesmo. E aí vai querer procedimento e bomba, e aí piora a bomba, piora a pele, enfim. Melhor... Como você mesmo disse, aquele olharzinho para a grama do vizinho, né? Vai estar sempre mais verde. Hoje, infelizmente, né, assim, a mídia social é maravilhosa para muitas coisas, mas ela tem esse lado negativo e a gente tem que saber disso e educar, principalmente as crianças e adolescentes, para isso. Verdade. É mais fácil, então, procurar um terapeuta, um psicólogo, do que uma pessoa que é da área da estética, né? Porque é muito mais um trabalho mental sobre a sua autoimagem do que... Na verdade, os bons profissionais da estética, eles quando recebem esses pacientes com essa visão, eles têm um bom olhar e vão falar, olha, eu tenho várias amigas dermatologistas que falam assim, olha, não vou fazer mais nada em você, não tem mais nada para fazer aí. Você tem que trabalhar a sua cabeça. Eu tenho pacientes que vêm para querer tomar Mounjaro magras. Eu falo, você tá magra. Eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer a bioimpedância, eu tenho que mostrar a circunferência, eu tenho que mostrar estatísticas e falar, olha só, você não tem que emagrecer. Percentual de gordura, você quer fazer o que mais? Quer medir o percentual do osso? E aí as pessoas ficam assim, mas as minhas amigas estão tomando, quer dizer, ela tá com medo de ficar atrás. Uma vez, eu atendi um atleta juvenil de um clube do Sul. E aí, na verdade, eu atendi todo o time. E aí, um deles me chamou a atenção, porque eu sempre... O que você toma? Ele falou assim, não sei. Eu tomo um copinho lá, umas 4 cápsulas que me dão. Aí eu falei, mas você não sabe o que tem ali? Não. Eu falei, e você toma? Tomo, né? O do lado toma, o outro toma, eu que não vou tomar? Olha que absurdo, então, né? Tá todo mundo tomando Mounjaro. Será que não vai ser melhor pra mim? Você tá magra, você quer ganhar massa. Como é que você vai tomar um remédio que te tira caloria, que te tira energia? Tá aí a importância de um profissional como você, né? Que vai saber orientar melhor. Profissionais bons vão saber orientar. E outro assunto que eu queria trazer, que eu já vi algumas pessoas falando bem, já vi alguns falando mal, que é a história do jejum intermitente. Queria saber a sua opinião sobre isso também. Jejum intermitente parece tão polêmico quanto, mas é menos. As evidências científicas com jejum intermitente, elas são praticamente todas muito benéficas. O jejum intermitente começou a ser estudado não de uma forma intencional. Ele começou a ser estudado nas pessoas que faziam jejum religioso, principalmente o Ramadã.
né? Que tem que comer antes do nascer do sol e depois do sol se pôr, durante um mês. E aí os cientistas começaram a ver que essas pessoas que faziam porque tinham que fazer de uma forma religiosa, elas tinham uma melhora dos marcadores inflamatórios naquele período, depois do jejum. Citocinas inflamatórias, melhora de glicose, resistência à insulina. E aí começaram a acompanhar também alguns atletas para ver se eles perdiam performance. E aí, vendo que é possível melhorar a inflamação com jejum, melhorar a glicose com jejum, e que é possível manter performance com jejum, começaram a surgir os artigos desde 2015, já publicados, intencionalmente com jejum como uma intervenção. E os trabalhos são muito concordantes, assim, o jejum intermitente é extremamente benéfico para o metabolismo, porque ele vai contra o excesso de comida que a gente tem hoje em dia. Então, ele pode ser uma estratégia muito benéfica para uma redução de caloria. Ele não parece ser superior aos benefícios que a gente tem com redução de caloria. Mas tem pessoas que não gostam de ficar comendo pouquinho, contadinho em todas as refeições. Preferem fazer uma janela restritiva e uma janela em que podem comer melhor. E se essa estratégia for boa para a pessoa, nem todo mundo gosta. Tem gente que fica até agoniado. Aí não é para essa pessoa. Mas se a pessoa se adapta a essa forma de restringir comida em algum período do dia, a resultante de redução de caloria é maravilhosa. Então, assim, tem diversos trabalhos mostrando redução acima de 50% de risco cardiovascular, principalmente se o jejum for noturno, que é o melhor jejum. E ao que parece hoje em dia, porque isso pode mudar, porque a evidência de jejum também tem poucos anos, para a ciência isso é pouco tempo, o melhor jejum para a saúde parece ser o que a gente chama de Time Restricted Feeding, TRF, que é um jejum de algumas horas no dia, de uma forma reprodutível todos os dias da semana, ou quase todos. Que é aquele jejum de 16/8, tradicionalmente, para emagrecer. Que é você comer numa janela de 8 horas, 3 ou 4 refeições, e ficar 16 sem comer, com o mesmo padrão todos os dias. Mas tem outros. Você faz 2 dias inteiros sem comer, dos 7 da semana. Mas esse, organizadinho, parece ser o melhor para a saúde, não comendo à noite. Eu vou falar uma coisa para você. Eu funciono muito bem com o jejum. Muito bem. Eu não faço essa carga de 8 por 16, mas eu faço 15, 14, 15 horas, mas muito tranquilamente. Só que normalmente eu janto, e aí mais 8 horas no máximo, e aí eu vou comer muito mais, tipo meio-dia, 1 hora. Almoço, né? Tira o café da manhã. Vou muito tranquilo. O noturno que você disse é melhor tirar a janta do que o café da manhã. Então, o jejum que a gente tira o jantar é o melhor. Porque a gente hoje tem um conceito, um entendimento, que é a crononutrição. A hora que a gente coloca a comida no nosso corpo faz diferença. Porque a receptividade do nosso corpo para a carga de caloria ou para o tipo de nutriente faz diferença dependendo do horário do dia. Por exemplo, a gente metaboliza muito mais maiores calorias e carboidratos na hora do almoço, na hora do lanche da tarde, 4, 5 horas da tarde, do que 11 horas da noite na ceia. A gente expõe menos receptor de carboidrato, o corpo não tem muito o que fazer com aquilo, e você pode até ter uma impactação negativa em algumas liberações hormonais noturnas. Então, não é só o que você come, mas a hora que você come faz diferença. Então, respeitando esse ritmo circadiano, é melhor que o jejum seja feito à noite, parando de comer até 6 horas da tarde. O jejum de 16, para a parte metabólica, 14, 12 horas já são muito boas para a saúde. Para emagrecer, principalmente mulher, que é mais difícil, pelo menos 16. 16 funciona bem. 20 também. Mais do que 20, todo dia, fazer só uma refeição ao dia, parece ser muito estressor para o corpo. Então, são nuances, são detalhes. Mas é claro que, socialmente, pular o café da manhã é o jejum que mais agrada. E poder chegar em casa do trabalho, com a família e jantar, acaba sendo uma refeição social. Não é um problema. Pode ser feito. Mas nem todo mundo vai responder metabolicamente bem. Então, a gente tem que fazer e acompanhar. E dosar os exames e ver se está emagrecendo, e se a insulina está boa, se a glicose está boa. E, principalmente, quebrar o jejum com a primeira refeição com uma boa carga de proteína e vegetais, gorduras boas e pouco carboidrato. Não é que não possa ter. Mas quando a gente fica em jejum, seja qualquer jejum, intencional ou não, o nosso corpo ele entra num estado de resistência à insulina para que a gente não utilize o carboidrato que já está no nosso corpo. Isso é normal, uma defesa. Não queimar o combustível, né? Que já tem. Se
num jejum intencional, você promove isso, faz parte do mecanismo fisiológico. Se na primeira refeição, em que você ainda está com aquela resistência maior, você dá uma carga grande de carboidrato, metabolicamente você pode ter um prejuízo. Esse é um dos pequenos problemas que a gente pode ter durante um jejum não tão bem feito e não tão bem acompanhado. E um outro problema do jejum é se você fizer o seu exercício físico moderado a intenso durante o período de jejum. Também não é ótimo, você tem mais risco de se lesionar, porque o músculo ele usa energia para relaxar, então você pode ter contratura, estiramento, e você pode não ter o ganho com o exercício que você poderia ter, porque você não está com energia e disposição. Treino leve a moderado, uma caminhada, um ciclismo leve, isso até pode fazer em jejum, porque o combustível é gordura, e gordura a gente tem, infelizmente, de forma ilimitada, ou felizmente, para a saúde no corpo. Mas um exercício mais moderado a intenso é melhor ser feito na janela alimentada, entre as refeições. E a dieta cetogênica também é uma outra dieta que divide um pouco opiniões, né? Você falou sobre restrição de carboidrato, me lembrou isso. O que você acha sobre? Dieta cetogênica também tem muita coisa legal para falar, vou tentar resumir. A dieta cetogênica é uma dieta em que você tem menos do que 50 gramas de carboidrato no dia. E aí, com isso, o seu cérebro, os nossos neurônios, eles só são capazes de metabolizar para virar energia carboidrato, que é a glicose, ou os corpos cetônicos. São substâncias que a gente produz a partir da nossa gordura. Então, quando a gente entra num período de jejum mais prolongado, ou quando a gente tira completamente a glicose da alimentação, que são menos do que 50 gramas de carboidrato por dia, o cérebro entra em alerta e aí ele manda o corpo queimar gordura para produzir corpos cetônicos para ele ter nutriente e energia. Então, é um período assim, quando você tira o carboidrato, você tem uma baixa de energia, que a glicose, o carboidrato é o substrato energético mais imediato para o corpo todo, para o músculo, para o cérebro. Mas depois o cérebro manda queimar mais gordura para produzir corpos cetônicos e vira o substrato principal do neurônio, sendo que no músculo também. O nosso músculo é flex, ele consegue se virar e usar meio que qualquer coisa para ter energia em performances diferentes. Depois de um tempo, dá uma dorzinha de cabeça, pode dar uma desidratação. Depois de um tempo, o corpo entra em equilíbrio. Então, fica confortável e você tem menos fome. Porque é como se o cérebro ficasse autônomo, entendeu? Assim, ele tem a própria gordura para transformar em corpo cetônico e ele tem energia. Então, ele para de te mandar comer o tempo todo. Então, a dieta cetogênica ela é muito estratégica para ser uma forma de controlar um apetite voraz. Uma pessoa que tem fome o tempo todo, que tem fome de grandes quantidades. Porque exatamente o cérebro vai dar uma amansada nisso. Por outro lado, tem até interessante falar, porque agora está super polêmico, ainda não fiz vídeo sobre isso, mas tenho que fazer sobre a pirâmide nova americana, que saiu invertendo, botando as gorduras. Não botou as gorduras como base, mas as pessoas estão fazendo uma leitura errada dela. O que acontece com essa troca de carboidrato, proteína e gordura? A dieta cetogênica ela é uma dieta à base de gordura boa e proteína magra. Quando a gente tira o carboidrato e troca por gordura saturada, que é pele de animal, gordura animal, manteiga, creme de leite, queijo amarelo, bacon, a gente morre mais. A dieta cetogênica ela é protetora se você tirar o carboidrato ou diminuir drasticamente e colocar vegetais e gorduras boas. Abacates, castanhas, os feijões, que tem um pouco de carboidrato, mas um índice glicêmico baixo, aí você tem uma sobrevida maior. Isso foi um estudo muito legal que saiu em 2016, multicêntrico, maravilhoso, que mostrou com essa clareza, assim, que é ótima, mas se você fizer certo. Se você fizer simplesmente tirando carboidrato e botando gordura saturada, não é ótima. A gordura saturada é inflamatória e, por favor, na nova pirâmide ela continua sendo inflamatória. A recomendação continua sendo a mesma, até 10% do que você for consumir. Então, não aumentou, não liberou a gordura saturada, não liberou a carne gorda, não liberou o bacon. Não façam esse, né? As pessoas estão fazendo esse entendimento. Os da dieta carnívora ou cetogênica estão, eu sempre levantei essa bandeira. Não foi essa bandeira. Não é bem assim, não é exatamente assim. Lê o texto todo, por favor. Lê até o final, exatamente. Agora, deixa eu tirar uma dúvida pessoal com você. Eu ganhei 2 hábitos em 2025. Um é o da beterraba crua ralada. Eu fiquei apaixonado, toda a refeição minha eu entro com beterraba. E a segunda é a história do super coffee. Nossa, eu sou viciado nesse negócio.
Eu também. Também Você gosto. também? Traz foco, concentração, né? Sem dar Além de eu aquele... achar gostoso Pô, também. aliás, eu gosto. vou dar uma palhinha aqui. Vocês da Super Coffee, vocês são a única empresa que eu aceito ser patrocinado, porque eu sou consumidor assíduo mesmo? de vocês. Deixa eu contar uma E pode me história. pagar em produto, tá? Deixa eu contar uma história. A gente foi pra China e teve algum dia que eu tive que entrei no quarto dele com meu pai junto, a mala do André. Na Só Super China, Coffee. cheia de Super Aqueles Coffee. saquinhos. É uma verdade. Ele, Não, e aquele- escondido o pai, né? Eu deixei guardadinho assim, porque se eu mostro pra ele que eu tô levando desde o Ele início, toma não chegava. Ele ia pegar. Chega, é. Não, eu adoro também. Eu também sou fã deles. Então, beterraba. A beterraba é maravilhosa para performance, porque ela tem nitrato, que é um vasodilatador. Então, ela melhora o consumo de oxigênio nos esportes. A gente recomenda mesmo uma beterraba grande, 2 a 3 horas antes de uma competição, ou o uso regular de beterraba, pelo menos 6 dias antes de uma competição, para você aumentar os estoques de nitrato. Além disso, a beterraba tem um açúcar bom. A palatinose, por exemplo, que é um açúcar de liberação gradual, é feito da beterraba. Então, a beterraba é realmente um alimento nutritivo, saudável e ergogênico. Ele melhora a capacidade de realizar exercícios físicos. Então, é um ótimo hábito. Claro que quem é diabético, pelo conteúdo de carboidrato, tem que entrar na contagem de carboidrato e organizar a quantidade. Mas é um ótimo alimento, além de ser natural, né? Descascar e comer. Já em relação ao Super Coffee, vamos lá. Amo o gosto. Eu faço jejum intermitente matinal também, muitos dias, quando eu não faço treino de manhã. Quando eu treino de manhã, eu não faço. E aí me ajuda, porque ele não rompe jejum. Ah, Porque legal. ele não Dá tem pra manter com jejum. carboidrato. Ele... Mas aí Entendeu, tomando com café. Já não Eu- posso misturar com leite, porque Não. vai quebrar o jejum. Tem que ser café isso ou aí, água? Isso aí, café ou água. Eu uso com café. Ele tem 100 miligramas de cafeína. Então, isso para algumas pessoas pode não ser bom. Pessoas que têm arritmias, pessoas que estão com a pressão arterial não controlada, pessoas que têm uma ansiedade não controlada. E, claro, cafeína nunca depois de 3 da tarde, porque a meia vida dela é longa, em torno de 6 horas, e ela atrapalha o sono. Então, se usado de manhã, por quem não tem contraindicação à cafeína, pode ser uma boa estratégia. Tanto como um estimulante leve, porque 100 miligramas de cafeína não é uma dose alta, como para fazer um bom aliado para o jejum intermitente matinal. Você toma eu hoje fiz um canecão, assim, eu faço ele um pouco mais ralo. Eu boto um café coado, boto um pouquinho mais de água e fico lá bebendo ao longo da manhã. Me dá uma felicidade, eu adoro o gosto, não rompo meu jejum e, ao mesmo tempo, diminui minha fome. E a cafeína e o triglicerídeo de cadeia média, que eles são a base do Bulletproof Coffee, né? Que é californiano, que explodiu de sucesso, e aí eles reproduziram muito bem. Tem mais coisas, eles têm aminoácidos, tem coenzima Q10, mas o principal é a cafeína com triglicerídeo de cadeia média, que é do óleo de coco. Efetivamente, melhora a energia cerebral. Então, não é que ele seja assim, um tratamento para quem é desatento, não. Mas, efetivamente, a cafeína faz diferença no alerta, né? Legal. E para quem faz jejum intermitente matinal, é uma ótima estratégia. Então, eu também gosto. E você falou sobre o sono. Eu queria saber de você, qual a importância do sono no processo de emagrecimento? Gigante. Uma noite mal dormida faz a gente buscar no dia seguinte, involuntariamente, pelo menos 150 calorias mais na comida. Porque, na verdade, a gente está cansado. E aí o cérebro confunde cansaço com falta de energia e ele te pede comida para resolver o cansaço, que na verdade é falta de sono. Então, dormir mal atrapalha todo o emagrecimento. Quem trabalha com emagrecimento tem que perguntar sobre qualidade do sono e quem quer emagrecer tem que ter atenção ao próprio sono. Mulheres precisam de mais tempo de sono do que os homens. Bom saber. O cérebro da mulher é um cérebro mais multitarefas. A gente faz mais coisas ao mesmo tempo. E isso deixa a gente mais cansada e o cérebro precisa de mais tempo de repouso para que a gente acorde inteira. Então, mulheres que dormem 6, 7 horas, isso é péssimo. Mulher geralmente dorme 8, tem umas que precisam de 8 horas e meia, 9 horas. Homem não, tem homem que fica bem com 7, tá? Mas mulheres têm que dormir mais. E, além disso, tem toda aquela questão que eu falei do ritmo circadiano da alimentação. Então, se você não dorme, você tem fome. Quem janta às 8 e fica acordado até 2 da manhã não tem fome. Todo mundo tem fome.
E aí você vai buscar mais uma refeição. Então você aumenta a janela de possibilidades de comer, você come mais no dia seguinte, porque está cansado. E fora que você não rende bem no treino. Quem é que treina bem no dia seguinte, uma noite mal dormida? Impossível. Impossível, além de afetar o humor, enfim. Então, falta de sono é um dos sabotadores para o emagrecimento. Quais seriam outros sabotadores? Bebidas adoçadas, isso é uma coisa que pouca gente pensa. Então, suco de uva, suco de maçã, Gatorades e repositores com carboidrato, que muita gente não precisa e acha que é suco, mates e refrigerantes e ice teas. Todas as bebidas com açúcar fazem a gente consumir 120, 150 calorias em 3, 4 goles. Nossa. Então, a velocidade de ingestão de carboidrato é muito alta e a velocidade de absorção é muito alta porque é água e açúcar, basicamente. Então, bebidas adoçadas são grandes sabotadores, né? Você come uma refeição de 400 calorias e bebe um copo de 150 calorias à toa. Exatamente. Se beber um copo. Uhum. Né? Agora ela comentou uma coisa que eu sempre achei instintivamente, mas você comentou e me chamou a atenção aqui. A capacidade cerebral das mulheres comparado com a dos homens. Isso é uma coisa fantástica, gente, porque assim, eu sempre achei a mulher muito mais multitarefa do que o homem. O homem é muito mais executor de um negócio, 2 negócios no máximo, e as mulheres elas têm o dom de olhar para várias coisas, vários ambientes, várias performances ao mesmo tempo. Isso é formação cerebral realmente? Isso é cerebral mesmo, a gente já nasce assim. Caramba! A gente faz mais coisas ao mesmo tempo. É isso, é atenção no filho, na casa, no trabalho, enfim, no marido, no que está acontecendo. Eu me canso de ver. Eu falo, nossa senhora, não é possível. É porque é muito diferente mesmo, né? A conformação cerebral, pela influência hormonal, pelos genes, é diferente. E isso é ótimo, mas assim, não é que seja bom ou ruim. É tarefa específica. Né? Para algumas coisas, você ter só um foco numa coisa é bom. Para outras atividades... Agora tira uma dúvida para mim, né? Assim, por que as mulheres têm tanta mania de esconder as coisas dentro de casa dos homens? Porque assim... Eu vivo perdendo as coisas dentro de casa, daqui a pouco sai uma pessoa andando e fala assim, eu sei onde está. E aí ela pega aquele negócio que ela escondeu, porque a gente procura e não acha. Não, é a frase clássica de mãe, né? Se eu for aí achar... Não, mas não é só de mãe, tá não. Não é só de mãe, não. Ela vai. Não é só de mãe, não. Mãe esconde, e aí a filha esconde. Depois que a filha casa, ela faz a mesma coisa. Ela esconde as coisas dos maridos. Eu tenho que fazer uma confissão aqui. Eu sou muito bagunceira. Eu não sei te responder essa pergunta. Glória a Deus, porque, no senhor. caso, eu sou aquela que também tem as coisas escondidas, entendeu? Eu saio tão frustrado dessas histórias. Hoje eu já tenho coisas escondidas pela minha filha, que é toda organizada e sofre comigo porque eu sou muito bagunceira. Mas eu acho que é isso. A pessoa que... Isso é interessante. Não tem nada a ver com a minha área, mas eu vivo de cadeira. A pessoa que é muito organizada... ela sofre com a nossa bagunça. Então, ela tem a necessidade de arrumar, porque a bagunça incomoda ela. Eu tenho uma mãe super organizada, eu tenho uma filha super organizada, meu ex-marido é super organizado. E eu entendo que eles, de alguma forma, sofrem comigo. Mas a pessoa que é um pouco mais bagunceira... Que não é o nosso caso, não, óbvio, né? Não, tô falando de uma pessoa que eu conheço, uma prima que eu conheço. Perfeito. A bagunça não incomoda, eu organizo meus pensamentos no caos. Eu chego em casa, tem 30 assuntos na minha mesa, roupa de malhar, presente que eu ganhei, biscoito da véspera, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Eu sento, abro meu computador e tá tudo normal ali. E na minha cabeça, a bagunça está organizada. A bagunça está externa. Eu me identifico com isso, meus pais ficam loucos comigo. Mas assim... Pai que tem toque, militar, tudo aqui, ele fica maluco Quem comigo. É organizado sofre de verdade. Eu aprendi na pele isso. Porque eu falava assim, qual o problema? É a minha bagunça, eu não tô reclamando. Perco as coisas, perco o prazo, a gente paga um preço pela bagunça. Mas é isso, a pessoa esconde, porque ela tenta organizar porque incomoda ela. Tentando responder sua pergunta. Agora, a gente entrou no assunto sobre mulher, ser multitarefas, mas quando a gente vai chegando no climatério e na menopausa, tem um porém. Qual é o problema disso pro processo de emagrecimento? Então, a menopausa... A gente continua multitarefa porque não tem opção. Mas é claro que o nível de produtividade pode cair. Tem mulheres que não sentem nada na menopausa, tá? Mas tem uma lista enorme de sintomas que podem ser associados à menopausa.
Ganho de peso é dos mais frequentes. Diminuição do rendimento nos exercícios é outro muito frequente. E o brain fog também. Você querer lembrar pega, não sai xícara, entendeu? Assim, Caramba, e aí não isso vem. eu nunca tinha ouvido. Ixi, eu tô na menopausa. É como? Eu tô na menopausa. Eu Ai, tô, meu porque Deus tem um do céu, monte de palavras que eu descobri. esqueço. Daí eu fico querendo lembrar. Aí, Agora você entendeu. entendi. Tem menopausa masculina também, Mel. Olha isso. Até tem. Mas essas alterações, tem muitas outras. A irritabilidade, alteração de humor, é muito relatada. E as mulheres falam assim, não é que o marido não aguente ou o filho não aguente. Ela fala, eu não me aguento, né? Mas, em termos de parte metabólica, sim. A menopausa, assim, o estrogênio é o hormônio regente da mulher, né? Como é a testosterona no homem, né? Sexualmente falando. Não metabolicamente, mas sexualmente. Mas interfere diretamente na massa muscular, na recuperação muscular, qualidade do cabelo, da pele, da produção de colágeno. E quando o estrogênio cai abruptamente e não volta, essa é a grande diferença assim, da andropausa para menopausa. A andropausa, o homem vai diminuindo gradativamente a produção de testosterona, como se o corpo fosse se acostumando de alguma forma. A mulher tem ciclos, isso produz estrogênio, né? Ovula e menstrua, ovula e menstrua, e em algum momento o ovário começa a não conseguir produzir o estrogênio e ele cai. E aí vem os sintomas, né? Os fogachos, o acordar às 3 da manhã. Vários desses sintomas interferem no emagrecimento. Por exemplo, dormir mal é um deles e é super comum. Então a mulher começa a acordar. Ontem atendi uma paciente assim. Começa a acordar 3 da manhã. Começa a acordar 3 da manhã. 7 da manhã ela tá um bagaço. E aí ela começa, não, eu não fui pra academia porque eu acordei exausta. E aí vai pra academia. Aí faz lesão muscular, porque a recuperação muscular não é a mesma e tá mal dormida. Se a gente não tiver estratégia de exercício, estratégia alimentar, né? E muitas vezes a reposição hormonal, que eu sou super a favor, e na verdade a ciência está mudando bastante em relação a isso, né? Uma mudança pró-reposição hormonal mesmo, a favor da reposição hormonal. A gente vai perdendo massa muscular. É a famosa troca. Vai aumentando a gordura abdominal, vai aumentando a gordura no braço, e vai diminuindo parte muscular de coxa. E aí, com isso, o metabolismo vai despencando. Você dorme pior, treina pior, perde massa muscular. Como mantém o peso? O ganho de peso é inerente ao longo da vida. A gente vai ganhando peso ao longo da vida. E na menopausa, isso acentua. Mas a gente tem estratégia, que não necessariamente é reposição hormonal. Eu tenho vários pacientes com câncer de mama, hormônio positivo, que por isso não podem fazer reposição hormonal e têm que ficar magras, porque o câncer de mama hormônio positivo, ele é responsivo à gordura corporal. Mulheres que ficam mais magras têm menos reincidência do câncer de mama, então elas têm mesmo que serem ativas e ficarem magras, e a gente consegue. A gente consegue melhorar músculo, emagrecer na raça com estratégia, e não hormônio. Mas quando pode usar o hormônio, que use o hormônio. Porque são muitos sintomas e interferem diretamente no metabolismo, sim. E isso pode causar também uma depressão? Muda o humor. Olha, alteração de humor é super descrito, alteração de sono é super descrito, diminuição de produtividade é super bem descrito, redução de desempenho esportivo. São muitos sintomas associados. É um perigo. Já começar assim. Eu nunca fui a uma nutróloga, mas acho que desde cedo é importante as jovens mulheres. Já não sei se tem o que fazer desde jovem para não chegar nesses sintomas, né? Não necessariamente isso vai te impedir de ter os sintomas. Cada mulher é mais sensível ou não a alguns sintomas. Tem mulheres que não têm nenhum, tem mulheres que têm um, tem dois, tem três, tem vários. Mas o que é importante a gente ter uma noção é aquilo que eu comentei no início aqui. O envelhecimento ele começa aos 20 e poucos anos. E quando a gente tem os hormônios no auge, e a recuperação muscular no auge, todo o maquinário celular mais vivo, é a hora de construir. Efetivamente, construir músculo é patrimônio. Né? Efetivamente, aprender a comer bem. Para quem nunca... Eu tenho pacientes que sempre foram magras, nunca fizeram dieta, nunca se preocuparam. Comiam aleatoriamente. Eu vou almoçar um hambúrguer, eu almoço um hambúrguer. Eu vou almoçar um risoto, eu almoço um risoto. E aí, quando entra na menopausa e começam a engordar, não sabem nem por onde começar a fazer dieta. Nunca treinaram, que não é necessariamente uma dieta para emagrecer, mas é comer com qualidade. É fazer metade do prato colorido, cheio de legumes, verduras, saladas, procurar os grãos integrais,
usar os feijões que são maravilhosos da nossa cultura, proteína magra, né? Enriquecer de frutas ao longo do dia, iogurtes, leites desnatados, proteína boa. Aprender o que é o comer certo, que te protege, que constrói músculo, que diminui gordura, para que numa hora dessa você chegue melhor. Vai haver um declínio, né? Quando a gente fala em anti-envelhecimento ou em retardar o envelhecimento, amortecer o envelhecimento, ninguém acha que vai viver para sempre. Mas a gente quer desacelerar esse processo e chegar melhor quando esse processo chegar. Claro. Né? Então você chega mais preparado, com mais armas e com um físico mais inteiro. Então você sofre menos, com certeza. E o exercício físico é fundamentalíssimo. Pessoas mais ativas passam pelo envelhecimento de uma forma muito mais amena. A qualidade da comida, a restrição demais não é boa. A qualidade da comida é muito importante. O sono é muito importante, porque dormir mal envelhece precocemente. E aí tem uma coisa muito legal que não tem exatamente a ver com a área metabólica, mas que é ter um propósito. Pessoas que têm um propósito na vida, seja um propósito pessoal, familiar, profissional, as pessoas que sabem o que elas querem, onde elas querem chegar, quem elas querem ajudar, essas pessoas vivem mais. Então, ter um propósito... Eu tenho uma avó que vai fazer agora, terça-feira, 99 anos. E a minha avó está sempre com propósito. Então, ela agora fala assim, eu quero tanto ver meus bisnetos homens de bar. Sabe, ela viu minha filha fazer 15 anos, ela quer ver os pequenos fazerem 18. Ela sempre quer... E eu acho que isso é uma grande força. Ela sempre foi ativa fisicamente. Isso é uma grande força que ela tem, eu acho, para ficar bem, entendeu? E seguir bem, assim. As pessoas que desistem da vida por N motivos são pessoas que morrem mais cedo. Então, você buscar o seu propósito, buscar o que te motiva e querer saber onde você quer chegar, isso te ajuda também a envelhecer mais lentamente. A palavra Incrível, é muito forte, né? Incrível, Propósito. A gente Forte. gosta. André, você quer fazer mais alguma pergunta? Minha vontade pessoal, quando ela falou de propósito, eu posso fazer um podcast inteiro com ela a respeito de propósito, porque eu amo essa palavra. Eu sou aficionado pela palavra propósito, porque, na verdade, isso é o que nos move, né? É você ter um objetivo de você acordou de manhã, né? Vamos buscar alguma coisa, vamos buscar algo diferente, crescer a cabeça, abrir a cabeça. Pô, isso é bom demais. Isso é muito legal, assim, e a gente vê isso muito claramente nas pessoas que ou o seu próprio trabalho já tem um propósito muito legal, né? Você vê, assim, quantas pessoas você emprega, quantas pessoas você mentora na vida real de fazer crescerem e melhorarem o potencial que elas têm. Medicina também, assim, é um trabalho que, graças a Deus, eu agradeço. Eu amo ser médica, eu acho uma profissão linda, porque tem propósito inerente, né? Não tem uma medicina sem um propósito. Você está sempre ajudando alguém, você está sempre resolvendo ou amenizando a dor de alguém. Ou seja, um propósito outro voluntário. Você tem uma profissão que não tem nada com isso, individualista, não ajuda nada a ninguém, mas você faz um trabalho que tem um propósito de melhorar a vida, melhorar a qualidade das pessoas que estão ao seu redor ou longe, enfim, sem dúvida, assim, ter um propósito e levantar as pessoas também, né? Tentar fazer um mundo melhor, um mundo mais educado, um mundo com mais oportunidades. Eu sou apaixonada também. E foi assim que nasceu o Café com Pivete, né? Com um grande propósito, né? De tocar a vida de pessoas que fazem parte desse ecossistema, não é? Então, para finalizar, a gente falou muito sobre propósito agora, sobre autoestima, sobre bem-estar, saúde física e mental. Queria que você deixasse uma mensagem para tocar no coração de todas as pessoas que estão te ouvindo agora. Ai, que difícil! Então, que as pessoas olhem para dentro e para fora, que elas busquem, de alguma forma, não que elas precisem equilibrar, mas que elas busquem equilibrar a saúde mental, a saúde social, o emocional, com a saúde física, que elas tentem se blindar dos perigos, das falsas imagens que a gente tem hoje, de que está todo mundo melhor que você, todo mundo viajando mais que você, todo mundo mais sarado que você. Porque eu tenho um pouco de preocupação para onde isso vai caminhar agora com IA ainda. A gente não vai saber mesmo o que a gente está vendo, se é verdade, se não é, e vai ficar ainda mais perigoso. Então, que as pessoas consigam olhar para dentro e valorizar o que elas têm de bom, explorar o que elas têm de bom, tentar melhorar o que elas não têm de bom e tentar fazer isso para fora também com as pessoas que estão em volta.
né? A corrente do bem que eu falo, né? É você comer bem e querer que do lado coma bem também. É você ir pro exercício, puxar pro exercício. É você falar sobre coisas positivas que vão melhorar exatamente a vida das pessoas em volta, porque isso melhora a nossa também, né? Então, é isso. É muita coisa, mas é isso. Obrigada, foi incrível. Adorei esse episódio. E como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? O meu Instagram é o @doutora Flávia Pinho. Me sigam, tento fazer bastante conteúdo. Tem muito conteúdo legal, gente. Muito conteúdo Aliás, mesmo. parabéns pelo Informativo. nível de conteúdo. Muito bom, Muito. muito bom. Eu amo ensinar, é um dos meus propósitos. Eu ensinei minha irmã a ler em casa. Ela com 7 incrível. anos, eu dou aula, sempre dei aula desde a época de faculdade. E amo ensinar. Eu tento fazer um conteúdo mais informativo mesmo, né? Educativo. E parabéns pelo programa, pela iniciativa, por todo o seu trabalho. Já era fã antes. E agora muito legal, porque é uma forma de olhar para fora e trazer conteúdo interessante para que a gente levante as pessoas junto, para ter um mundo melhor. Bacana. Incrível, que prazer mesmo. Obrigada. Muito Doutora, bom. Obrigada. Melhor impossível. É isso Fantástico, mesmo. né? Obrigada, gente, por todos que nos assistiram. E, sigam a gente também no Instagram, andré.pivete, Mel Amorim. Estamos disponíveis também no Spotify. E se inscreve no canal, André Pivete. Obrigada. Valeu, galera. Obrigado. Beijo.